Esse é um vídeo sem roteiro, pra motivar você e pra dizer que vai dar tudo certo na sua vida. Eu tô precisando desabafar, então eu vou desabafar. Eu tenho 25 anos, eu vou fazer 26 anos esse ano. E esses dias estou pensando muito na minha vida, no que aconteceu. Eu tenho muita sorte, mas ao mesmo tempo eu acho que eu já sofri muito. Querendo ou não, tive uma vida bem complicada. Não foi o caminho mais fácil que eu peguei pra chegar até aqui hoje. E aí eu queria compartilhar com vocês e dizer que tudo tem uma saída, tudo tem uma solução. E no final sempre tudo dá certo. É só querer, não somente. Tem que querer, tem que fazer por onde. Eu fui adotada com 3 anos. Com 3 anos, meu pai francês conheceu a minha mãe brasileira. Eles se apaixonaram e ficaram juntos. Com 4 anos, mais ou menos 4, 5 anos, eu vim morar aqui na França. E aí eu não falava muito bem português, eu era uma criança. Mas eu aprendi a falar o francês muito rápido. E em 2, 3 meses eu já falava francês. E aí eu fazia a tradução entre a minha avó e a minha mãe. Porque meu pai, ele levou a minha mãe pra morar na casa da minha avó, né? Então eu aprendi a falar francês já desde cedo. Eu fui pra escolinha, mesmo se eu falava, eu era uma criança muito tímida, também que não metrizava tudo. E aí as crianças faziam bullying comigo. Eu lembro de uma loirinha que puxava meu cabelo e um dia eu me vinguei. Claro, né? Qualquer criança ia se vingar. Um dia eu me vinguei, peguei minha bicicletinha e aí atropelei a garota. Uma criança atropelando outra menina. Aí eu fiz ela cair, eu lembro que a menina ficou roxa. E aí quando a professora veio falar comigo e perguntou se eu tinha feito de propósito, eu falei que não. Eu disse não. Mas ela enchia meu saco o tempo todo, essa loirinha. E o pior é que ela era vizinha, morava embaixo da casa da minha avó. Então às vezes eu encontrava ela quando eu descia as escadas pra ir pra escola. Esse foi o ó. As meninas também jogavam areia no meu cabelo, eu tenho um cabelo grande, preto e tudo. Eu lembro disso, na parte negativa, e na parte positiva eu lembro que a gente cantava umas cançãozinhas bem fofinhas que a gente aprende na escola, tipo Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Ah, isso eu lembro muito bem. Enfim, a gente veio morar na França, minha mãe brigava com minha avó porque eu morava na casa da sogra, eu entendo perfeitamente, e depois a gente foi morar numa cidade do ladinho. Eu não lembro muito dos lados positivos. Eu lembro que a minha vida começou a mudar de verdade com 12 anos, quando os meus pais se separaram. Foi aí que eu passei da água pro vinho, completamente. A minha mãe tinha acabado de encontrar uma nova pessoa, ela saiu de casa. Eu, toda perdida com essa situação, eu fiquei morando na casa do meu pai com meu irmão. Meu irmão tinha 7 anos, então estava na fase mais fácil. Eu me tornei a nova mulher da casa, eu tinha que fazer as coisas, querendo ou não, à força. Isso me estressava muito. Não era nem uma questão de limpar, era o fato que eu tinha virado a dona de casa. E aí eu ficava brigando com meu pai entrou em depressão, ele perdeu não sei quantos quilos porque a minha mãe saiu de casa. Foi um inferno muito grande, porque eu via ele se acabando e eu tava tentando sustentar tudo isso. O fato que a minha mãe saiu de casa, o fato que eu tinha que cuidar do meu irmão também, então eu tinha virado mãe, que eu queira ou não. Meu pai que não tava mais sendo pai porque ele tava muito triste pra ser pai. E eu ainda querendo viver a minha vida e tendo uma fase muito rebelde, porque eu não ia muito pra
eu ia pra aula, mas eu faltava aula. Aí nessa época eu comecei a fumar, fumava cigarro, fumava maconha de vez em quando também. Uma fase bem complicada. Eu não aceitava o novo relacionamento da minha mãe porque eu não conhecia a pessoa. A sua mãe chega com uma pessoa, você não sabe nem quem é, pergunta se você quer morar com ela. Claro que eu não vou, né? Eu não sei nem que és tu. Aí isso durou 12, 13. Isso durou mais ou menos 2 anos nessa fase muito louca, que eu brigava com todo mundo, que eu tava muito perdida, eu não ia pra escola. Eu tentava fazer meu máximo ao mesmo tempo, que eu ajudava também em casa, porque com meu pai a gente fazia assim, eu só podia sair se eu limpasse tal coisa em casa. Então eu colocava a máquina pra estender, eu lembro na época que eu passava o ferro, eu levava meu irmão pra escola, eu buscava ele na escola, eu vestia ele, eu dava banho no meu irmão. Eu não sabia dar banho no meu irmão, eu só sabia que ele tinha que estar limpo, assim. E eu fazia isso umas brincadeiras com meu irmão, tipo, você tem tanto tempo pra tomar banho, você tem que se lavar assim. E aí depois, quando ele saía do banho, eu dizia assim, inspeção. Eu ficava cheirando meu irmão, tipo, será que dá certo? Isso foi os 2 anos mais complicados da minha vida. E ao mesmo tempo foi... Então, tava dizendo que foi o momento que eu mais consegui ter ligação com meu irmão, assim. Não sei explicar, conexão, pronto, uma conexão com meu irmão. Que foi incrível. Que até hoje eu não tenho mais, mas eu amo ele ao infinito. Em junho de 2012, minha mãe perguntou se eu queria morar com ela, porque o juiz tinha mandado eu ir morar com minha mãe. Meu pai não queria mais morar com a gente porque ele já tava de saco cheio. Eu entendo também, mas ele não queria mais responsabilidade. Até hoje, meu pai não quer mais responsabilidade com os filhos. Eu ia fazer 15 anos e do dia pra noite, meus pais me mandaram pro Brasil. Eu cheguei no Brasil com quase 15 anos e não foi uma decisão que eu tomei assim. Minha mãe perguntou se eu queria morar com ela, eu disse não. Eu não queria morar com ela, mesmo motivo eu não queria morar com o novo marido dela, não conheço. E em vez de me acolher e tentar resolver isso, a minha mãe simplesmente pegou com meu pai e comprou uma passagem para eu voltar pro Brasil e morar com a minha família. E isso foi muito louco, porque vamos supor, na segunda-feira, tua mãe fala assim, você vai morar em outro país, no domingo você vai embora do país. Então assim, eu tive uma semana pra poder entender, e ainda até hoje eu não entendi, 10 anos depois, pra poder entender que eu ia embora da França, assim, do dia pra noite. Isso foi muito complicado pra mim. Mas tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Cheguei no Brasil, no mês de junho ainda. Passei um tempinho na casa da minha tia no começo, eu morei muitos anos com ela, mas no começo eu fiquei sem trabalhar. E aí ela abriu um supermercado, um mercadinho pra mim. Só que eu não falava muito bem português. E isso era horrível. Porque as pessoas riam. Você mora na França, você já não sabe falar muito bem português. Você chega no interior, no Nordeste, numa cidadezinha assim, bem pequenininha, foi onde eu nasci, mas eu não fiquei muito tempo. A galera tava completamente perdida, porque eu era magrinha assim. Eu tinha uma parte do cabelo raspado, uma parte do cabelo loiro também. Eu tinha umas roupas com umas maconhas desenhadas em cima. Eu não tenho vergonha. Eu tinha umas roupas com as maconhas desenhadas em cima. E eu já fumava cigarro nessa época também. Enfim, eu vinha de outro mundo e eu parei. Então, eu parei no interior do Nordeste e em Conguaretama, uma cidadezinha, mas com uma praia muito linda do lado, que é a Barra do Cunhaú. E aí eu não trabalhava no começo, ela ficou esperando um pouquinho, depois ela abriu o mercadinho pra mim. E aí, como eu falei, eu não sabia falar português direito, então no começo foi muito difícil. Eu lembro quando as pessoas chegavam e falavam assim, eu quero uma fuba. E eu tava, o que é uma fuba, gente? O que é uma fuba? Eu não sabia o que era uma fuba, então eu pedia pra mostrar com o dedo. Ou senão teve um menino uma vez que chegou e perguntou se eu tinha abas, não, é uma maneira de dizer absolvente, assim. Absolvente.
Ah, esqueci o nome. Mas ele chegou com uma maneira muito esquisita de falar absorvente. Só que o menino tava sem a mãe dele. E eu fiquei sem entender. A gente ficou igual dois bestas. Tipo, tentando conversar, mas a gente não conseguia. Enfim, no final o menino foi ver a mãe dele. Depois voltou e me explicou o que era. Mas foi muito complicado no começo. Aí todo mundo me chamava de a gringa, não sei o quê. E no interior mais ainda, sabendo que eu já não era muito convencional, eu era muito julgada. Muito julgada mesmo. Aí pronto, comecei a trabalhar, vivi um pouquinho no Brasil. E aí no mês de dezembro, que eu tinha chegado no mês de junho, no mês de dezembro eu encontrei um menino que ele ficou comigo uns 2 anos, mais ou menos. Não foi incrível, porque foi uma relação abusiva e eu também foi minha primeira relação, então não sabia muito bem como é que funcionava. Morria de ciúme da minha pessoa, morria mesmo. E ao mesmo tempo ele era violento e eu demorei muito tempo pra entender os ladinhos violentos dele, tipo quando ele apertava a mão assim, fazia assim, ou quando a gente brigava porque eu ia sair, etc. Enfim, não vou falar mais sobre isso porque já foi, já deu. Mas com o tempo eu entendi que a gente não se fazia bem um pro outro. Mesmo a gente se amando muito, a gente era novinho e tudo, a gente não fazia bem um pro outro. Tanto que a gente terminou e depois ele viveu a vida dele, enfim, foi bem complicado isso. Mas eu fiquei morando na casa da minha primeira tia. Uns anos depois, a minha mãe voltou, foi de férias pro Brasil. Aí brigou com minha tia, me tirou da casa da minha primeira tia, me botou pra casa da minha segunda tia. Morando com minha segunda tia, sabendo que era casa da minha avó, bem complicado. Só que eu, na época, eu ganhava R$400, porque eu fazia um estágio no INSS, que era incrível. E aí eu tava morando na casa da minha tia, que não queria absolutamente compartilhar nada comigo. Ela nem usar o Wi-Fi eu podia usar. Então eu tive que colocar meu próprio Wi-Fi. Dentro de casa tinha 2 Wi-Fi. E vamos lembrar que a minha tia é crente, primeira coisa. Minha tia é crente, tem 2 Wi-Fi em casa, porque ela não queria que eu usasse o dela. E aí depois, com o tempo, ela colocou 2 geladeiras pra ela ter a geladeira dela. A minha geladeira, não tinha nada da minha geladeira. Tinha tipo só água, um iogurte, um leite, pronto, só isso. E ela também escondia comida. Enfim, foi muito louco. Eu acho que foi a fase que eu mais peguei ranço da minha família e que eu fiquei assim: é minha família, mas tá fazendo isso comigo. E até hoje eu tô bem distante de todo mundo, porque eu percebi que família não é tudo. E a gente tem que colocar isso na cabeça. Família não é tudo. Imagina, a sua família esconde comida de você. Isso já não é normal. Eu parei de querer essa conexão. Eu entendi que eu de um lado, eles de outro. E tá tudo bem. A gente tem que parar de dizer que porque é família você tem que ficar próximo. Não, você não tem que ficar próximo de pessoas que escondem comida de você, que colocam uma segunda geladeira pra você não comer a comida deles. Que tipo de família é essa? Primeiro ponto, isso é muito importante. Você não deve aceitar esse tipo de humilhação. É, exatamente. Aí eu fiquei morando na casa dessa tia, a gente não se falava muito, foi bem chato. Mas como eu tinha começado a faculdade, eu não podia sair do lugar. Eu já tinha meu empregozinho, aí eu tinha mudado, não estava mais no INSS, estava sendo secretária de advogados, já ganhava um pouquinho mais. Mas como eu estudava, eu não podia sair de casa. E eu também não conseguia emprego em Natal. Enfim, fiquei morando lá, estudei design de moda 2 anos, depois eu fiz uma pós-graduação em gestão de marca 2 anos também. Então foi 4 anos bem complicado na minha vida, que me fez refletir muito. Mas foi incrível também, porque eu saía muito, eu me descobri. Eu tentei falar com meu pai desde então, porque no caminho, em 2010, quando a gente foi no Brasil de férias, antes de eu vir morar no Brasil, meu pai conheceu uma mulher e essa mulher, assim, ganhou tudo. Essa mulher, ela tinha um marido gringo, então meu pai, que ganha em euro, então que podia mandar muito dinheiro, e também que ela não vinha sempre, assim, ela ganhou o jackpot, como a gente fala em francês. E essa mulher, no começo eu até me dava bem com ela, assim, tipo, tanto faz. Meu pai tava feliz, ele passou por uma fase depressiva, ele tinha encontrado uma nova esposa, então pra mim tava tudo bem. Não gostava também, mas também não era contra, sabe? Era a vida do meu pai.
E aí, com o tempo, ele parou de falar comigo, ele parou de me ver, ele ficou dizendo que ela tinha ciúme, etc. E aí, com o tempo, eu simplesmente deixei de falar com meu pai. Então, meu pai, ele também deixou de falar comigo. Meu pai, que tinha me adotado, no final, me desadotou. É muito estranho falar assim. Ele cuidou de mim, então, dos meus 3 anos até meus 15 anos. Ele ainda mandou dinheiro pra faculdade, porque ele tinha que mandar uma pensão, então ele cumpriu isso, mas ele não falava comigo, ele não perguntava como é que eu tava, ele não tentou se aproximar de mim, foi muito estranho isso. E hoje, de qualquer maneira, hoje eu não falo com mais ninguém, foi uma decisão minha de ficar longe de toda a minha família. E é por isso que eu faço esse vídeo aí, pra você não ter culpa de não falar com sua família, porque a gente tem muito esse negócio de sangue, porque é do sangue, porque é importante, mas se a pessoa não respeita você, não serve pra nada. Você não deve aceitar pessoas que não respeitam você. Eu fiz tatuagem dos meus 18 até agora, fiz várias tatuagens, vários pins, etc. Todo mundo dizia assim, essa daqui vai engravidar na adolescência, porque a minha mãe me teve com 17 anos. Mas no final, não. Eu tô aqui, eu não tenho filho, eu tenho uma casinha linda, eu tenho um maridinho lindo, eu tenho um cachorro aí dormindo do meu lado lindo. Eu tenho um emprego onde eu tô bem, eu sou uma gerente de uma padaria. Enfim, tá dando tudo certo. E no meu interiorzinho, todo mundo falava que eu ia terminar muito mal. Todo mundo dizia que eu ia ficar no chão, eu não sei explicar pra vocês. Por onde eu passava, as pessoas falavam, e isso me incomodava muito. Eu sei que é interior, eu sei que é Brasil. Na Europa, as pessoas não têm tempo de falar da sua vida. Mas eu confesso que pensando assim, era muito chato mesmo. Mas o pior é as fofocas. Assim, tinha uma fofoca que me deixava louca. Louca. Da imaginação do povo, assim. Onde é que essa pessoa tirou essa história tão grande? Mas enfim, é Brasil e eu aceito totalmente. É Brasil, é interior, pronto, eu já não tô mais lá também. E por isso que eu amo a minha vida hoje, que eu fico assim pensando, eu já passei por tantas coisas, que eu tô aqui firme e forte. E se hoje você está passando por uma situação ruim, eu vou dizer pra você, você vai vencer. No final a gente vence, e isso é muito importante, é querer procurar por onde também. Porque eu sei que eu estudei, mesmo se hoje eu não tô trabalhando na área, isso me ajudou muito também. Eu estudei, eu fui procurar o meu melhor, eu fui procurar ter pessoas saudáveis do meu lado, deixar de fazer algumas besteiras, tudo isso faz parte. Moro na França, eu reencontrei o amor da minha vida, do colégio, da infância. Tem muitas coisas boas pra contar, tem muitas coisas que eu tenho gratidão também, mas o mais importante é não deixar se abalar com a situação externa e não escutar as pessoas que estão ao teu redor. Não é porque é conselho que vem de pessoas próximas, que são conselhos verdadeiros ou conselhos que tem que seguir. Cada um sabe o que faz, e o mais importante também é sentir o seu caminho. Se você sente que você tem que fazer tal coisa, faça. Não fique se preocupando muito. Às vezes a gente pensa demais e perde oportunidades.